Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que toca os nossos sentimentos mais purificados. Deixemo-nos envolver por este ambiente espiritual, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Deixemo-nos envolver pelos sentimentos nobres que já vibram em nós, para juntos, num convite único, unificarmos o nosso pensamento nas bases do Evangelho de Jesus, para sentirmos a Sua presença em nossas vidas. Jesus, amado Mestre, se conosco. Derramai sobre nós nesta hora as fagulhas luminosas do Seu amor, para que juntos possamos mergulhar nos Seus ensinamentos e nutrir os nossos espíritos dos clarões da verdade. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Suplicamos ao Seu coração misericordioso que as caravanas socorristas em Seu nome arregimentadas possam estar endereçadas a todos aqueles que sofrem das dores do corpo ou do espírito, para todas as aflições terrenas, Senhor, onde quer que haja desesperança, possam haver corações amigos e misericordiosos servindo em Seu nome, aplacando a toda a humanidade da terra e gerando em nossos corações as diretrizes seguras do Seu Evangelho. Bom ânimo, amigos, coragem e fé, esperança, para que possamos construir juntos um futuro de bênçãos, um porvir de luzes. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Nós estamos refletindo sobre os discípulos de Jesus, os apóstolos, e como Jesus os preparou para as tarefas iluminativas a que foram convidados não só naquela oportunidade, mas por todos os milênios da humanidade. E o capítulo 5 do livro Boa Nova está naquele momento em que Jesus reúne pela primeira vez os 12 apóstolos e traça com eles o roteiro a seguir. E o item que nós estamos mergulhando no nosso pensamento é este aqui. Ele disse aos apóstolos: trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. É claríssimo para nós que Jesus sempre priorizou a ação do bem e da caridade como sendo o trabalho real dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Sempre priorizou qual é a ficha de trabalho que nós teríamos que ter, que eles desenvolveram junto à humanidade. A quem serviram? A quem ampararam verdadeiramente? A quem esclareceram? A quem tiraram da amargura, das aflições? A quem acordaram?
né? Porque isso não se faz com palavras, isso se faz com relacionamentos, com ações construtoras. E Jesus sempre incentivou isso em todos os seus discípulos. Então, ele está descrevendo o contexto da época. O nosso contexto hoje pode ter algumas diferenças de necessidades, mas o contexto na época de Jesus era esse. Ele poderia dizer assim: vá ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime, porque toda vez que nós fazemos atos contrários às leis de Deus, nós perdemos a vida enquanto espíritos e ficamos apenas no existir, ficamos apenas numa vida material. E ele disse: vá ressuscitar esses espíritos, trazê-los ao clarão da verdade. Esclarecei todos que se encontram em trevas, e que isso seria a prática necessária para serem discípulos de Jesus. E complementando essa lição, ontem nós falamos que Levi havia recusado a boa vontade daquelas pessoas simples, daquelas pessoas que traziam sofrimentos atrozes, que traziam limitações, mas que estavam lá para se entregarem de corpo e alma às tarefas na vinha do Senhor. Então, Jesus esclarece Levi dos seus equívocos. Passado um tempo, estavam novamente reunidos próximos à residência de Levi, e chega uma pessoa, um senhor numa liteira adornada, um cavalheiro caracterizado por extremo bom gosto da época. E esse cavalheiro de extremo bom gosto chegou, já se dirigiu a Jesus e disse: queria o discipulado, quero ser seu discípulo. Ele nem conhecia do que se tratava, mas já ouvia falar comentários a respeito do novo reino e desejava se candidatar para desfrutar da companhia do Mestre, preferencialmente que estivesse ao seu lado todos os dias da sua vida. E Jesus, misericordioso, olha para esse cavalheiro e diz: em verdade, aceitas os testemunhos do apostolado? Era o mesmo que Jesus falou na família Zebedeu, quando a esposa e Zebedeu pediram a Jesus que Tiago e João sentassem à direita e à esquerda de Jesus e que fossem os mais privilegiados apóstolos. E quando Jesus apresentou para Zaqueu, para sua esposa, o roteiro que esses espíritos traçaram para si, ele ajoelhou-se e chorou, porque ele não compreendia dos sacrifícios, dos interesses pessoais, que aquela condição de discípulo iria requerer daqueles espíritos já bem preparados para essas tarefas nobres. Então ele fez a mesma pergunta para o cavalheiro: aceita os testemunhos? Para quem não sabe que testemunhos são, ele respondeu: perfeitamente. E Jesus disse, depois de alguma pausa, então ele disse para o cavalheiro: olha, temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes, num telheiro junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraternal. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? O cavalheiro disse: não hesitaria. Entretanto, eu sou um armeiro de Fassur, principal da casa de Herodes. Os nobres da raça poderiam identificar-me. A crítica não me perdoaria e talvez não pudesse satisfazer a incumbência. Jesus, misericordioso, olha para o cavalheiro e dá uma segunda oportunidade. 2 órfãos estão na casa de Joana de Cusa, aguardando uma mão carinhosa que as ampare. Quem sabe
dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante. 2 criancinhas, menininhas órfãos que precisavam, já que ele era uma pessoa tão bem relacionada, se ele não conseguiria encaminhá-las no destino edificante. São meninas, necessitadas de proteção sadia, disse Jesus. E o cavalheiro, não posso, exclamou o noviço escandalizado. Sou explicador dos textos de Ezequiel e de Jeremias. Ao intérprete do testamento de minha condição, não caberia a oferta de crianças desprezadas. Recusou de novo, não estava pronto, e Jesus deu para ele a 3ª oportunidade. Aí Jesus lembrou-se, um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Filipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Está cansado, está aflito, e Filipe permanece ausente numa missão de socorro. Se lhe desses 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. E ele respondeu, é impraticável. Nessa função, provavelmente seria compelido a isolar o enfermo no Vale dos Imundos, que era o regime da época. E Jesus perguntou, o que pretendes, enfim? Eu pretendo garantir futura representação do reino que se aproxima. Eu quero ter uma expressão nesse novo reino. E Jesus responde, erraste o caminho. Naturalmente, o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas ainda assim, ele não se deu por satisfeito. O cavalheiro perguntou, mas reitero a solicitação, eu continuo querendo ser seu discípulo. E Jesus disse, prossegue em teu caminho e não teimes. Realmente reclamamos companheiros para o ministério, necessitamos. Já possuís, todavia, muitos títulos de inibição. E o Evangelho precisa justamente de corações desassombrados que estejam prontos ao necessário auxílio em nome do nosso Pai. Nós contamos a história toda, que ela se explica por si mesma, mas para trazer hoje, no momento atual da Casa Espírita, do 3º milênio, que sempre nós estamos fazendo um paralelo com a Casa do Caminho, daqueles homens do caminho, e daquele grau de acolhimento e trabalho, que todos desenvolviam. Mas a que trabalho se envolviam? De socorrer as pessoas encarnadas em sofrimento. Encarnadas. O nosso lastro de trabalho precisa ser socorrer espíritos encarnados e muito posteriormente talvez se estenda a algum desencarnado. Mas é aos encarnados. Então ele deu a oportunidade. Olha, tem um moribundo, fica lá, dorme ali alguns dias para zelar por aquela pessoa. Quem faria isso? Tem 2 loucos dementados que necessitam de velar para preces. Tem um moribundo. Tem crianças abandonadas. Esta é a seara do Cristo. E muitos de nós comparecemos à Casa Espírita nos candidatando. A gente traz também a mesma liteira enfeitada, os mesmos trajes elegantes. E queremos um espaço, mas talvez não seja para servir, mas seja para estar, para garantir pretensamente o seu futuro espiritual. Quando diz assim, Senhor, eu estou dando passe. Então, me garante, me ampare, me poupe. Não é assim, eu estou dando passe porque eu estou aprendendo a servir, a amar, a me debruçar sobre a dor do outro.
Então, nós queremos muitas vezes as ações externas, ainda a prática externa na casa espírita, com todos os trabalhos honrados que a casa espírita precisa ter, obviamente, mas nós estamos falando da nossa participação afetiva, porque nós precisaríamos dar conta de trabalhos espirituais. Porque os trabalhos materiais é de compromisso de todo mundo, mas isso não conta na folha espiritual. É um compromisso, porque nós já somos pessoas do bem, na maioria do tempo, e já sabemos o que devemos ou não fazer, não é? Porque fazer um evangelho pode esclarecer um ou outro, mas a pessoa pode ir na fonte, lá no livro, e ficar muito mais bem satisfeita, né? Ter uma creche, pode cuidar de tantas crianças, mas não se envolver com isso verdadeiramente. Então, o convite de Jesus para os discípulos é nós sairmos totalmente do conforto, para dizer: eis-me aqui, Senhor, em todos os convites. Este senhor da liteira, obviamente que ao longo do século se arrependeu, mas ele, ao se arrepender, terá precisado passar pelas 3 situações que ele foi convidado, porque ele se arrependeu da oportunidade. E Eurípides Barçanufo, quando os seus alunos se candidatavam a querer começar a dar passe, por exemplo, na casa espírita, a desenvolver um mínimo trabalho espiritual, ele fez como Jesus. Ele dava àqueles alunos a oportunidade de ir em Santa Maria, onde estavam os dementados, ficar meses ao lado de uma pessoa que precisava de um desvelo, numa fase terminal, meses morando ali, servindo aquela pessoa, até que desenvolvesse sentimento por aquela pessoa, aprendesse a amar, né? A cuidar das feridas de alguém, a estar com obsediados perigosos e pacificá-los. E quando ao longo desses anos o seu aluno já tinha essa experiência, aí sim ele ia começar a dar passe no Colégio Allan Kardec. Porque nós precisamos ter um lastro, né, de trabalhos edificantes verdadeiramente com o próximo, que é o nosso caminho para Deus. Essa questão é mesmo muito importante, porque quando nós pensamos no passe, existe a vibração material, orgânica, que quando alguém está doente e se aproxima de nós, profundamente enfermo do corpo, e se aproxima de alguém que está bem saudável, evidentemente há uma transferência de energia, de vibrações orgânicas que recuperam o tônus daquele espírito tão necessitado do vigor da vida material, entre aspas. Isso é uma questão e é bem importante. Mas a grande maioria dos espíritos que procuram a casa espírita, que vão até a casa espírita, pelo próprio fato delas poderem ir sozinhas, elas vão em busca não do quantum material, não do quantum energético, não do fluido vital que cada um de nós tem em abundância quando estamos saudáveis do corpo, mas vem em busca de receber as vibrações espirituais para alinhar o pensamento, para se motivarem aos testemunhos, para ações espirituais. E para que nós possamos doar dessas vibrações, isso que a Célia colocou é muito importante, porque nossos canais
perispiríticos, eles precisam estar abertos para essa doação. E esses canais, eles se abrem efetivamente pelo concurso que o Espírito faz na sua existência, dos testemunhos, da entrega à construção do bem, do distanciamento dos vícios de toda a ordem. Esses canais, para que os espíritos superiores possam fluir suas vibrações espirituais através de nós, precisam estar abertos. É muito comum, às vezes, nós observarmos um médium porque todos somos médiuns, né? Na definição de Kardec, um médium que se disponibiliza com muita boa vontade em dar o passe. E às vezes, os amigos espirituais, eles lançam sobre aquela pessoa de ótima boa vontade fluidos espirituais. Só que esses fluidos, imagina que às vezes nós precisamos receber um jato com força, com energia, num determinado órgão, sobre algum aspecto, às vezes, sobre algum chakra, nós precisamos receber um fluxo na forma de jato. E às vezes, o companheiro que está ali, e que os amigos espirituais lançam sobre ele aquelas vibrações, o fluido, ele é derramado, que é diferente de ser um jato. Porque não tendo esses canais muito bem desenvolvidos e abertos, esse fluido não vai com uma velocidade. A pessoa recebe, mas de forma muito incompleta, porque a forma, muitas vezes, é extremamente importante. Então, se nós queremos tirar, por exemplo, uma sujidade de um objeto, de um corpo que está incrustado com materiais que necessitam ser retirados, é aconselhável que nós peguemos uma mangueira, um esguicho, para poder, com a força daquele fluxo, retirar. E nós não vamos conseguir se simplesmente pegarmos um balde e lançarmos uma água sobre aquela estrutura. Então, esses canais que todos nós temos, mas que muitas vezes são obstruídos pelo que pensamos, pelo que sentimos, pela forma como vivemos, como interpretamos, são obstruídos pela distância que nós impomos em relação a Deus conosco. Isso muitas vezes impede. Então, às vezes, o que acontece é que nós estamos desejosos de servir, e só que o nosso servir tem profundas limitações. Evidentemente, o outro sempre recebe, porque ele não tem responsabilidade sobre os nossos desajustes. Ele recebe. Então, às vezes, eu tenho que tomar um banho, mas o banho é de bucha, é de jato. Um balde de água pode refrescar, pode aliviar, mas não resolver na totalidade. Então, esse movimento que nós temos que fazer, e é muito comum quando nós estamos melhores preparados, sentirmos esse fluxo.
Então, isso faz parte desse tema que nós estamos trabalhando, que é o desejo de nos tornarmos os discípulos mínimos de Jesus. Então, nesse movimento, ontem nós falamos, e vamos voltar um pouquinho para dar conexão ao nosso pensamento, nós falamos que o discípulo, ele se alimenta das pedras do caminho. Quando ele toca essas pedras, com o valor da compreensão e da boa vontade. Então, quando ele toca essa pedra do caminho, que é a dificuldade, que é o desafio, que é as circunstâncias que chegam até nós exigindo que sejamos aqueles espíritos prontos ao testemunho, o discípulo, ele se alimenta disso. Porque quando ele encontra a pedra e ele derrama sobre aquela pedra a compreensão e a boa vontade, esses valores espirituais tonificam o seu espírito e ele se fortalece. Então, para a vida do espírito, há alimentos e alimentos. Se nós compararmos, por exemplo, quando estamos no corpo físico, um copo d'água, embora não pareça, nos alimenta. A água é, sem nenhuma sombra de dúvida, um alimento. Ali existem elementos fundamentais para nutrir as nossas células e não apenas hidratar. Mas, obviamente, que seria muito difícil para nós nos alimentarmos só de água. Nós necessitamos de carboidrato, proteínas, vitaminas, sais minerais, etc, etc, etc. Então, o espírito, ele precisa ir em busca desses alimentos. E o discípulo é esse que se alimenta de, entre aspas e mil aspas, das pedras do caminho. E ontem nós também falamos que o discípulo, ele é aquele que quando alguém chega sobrecarregado, quando alguém chega dizendo, eu não dou conta, no lugar dele dizer, não, mas Deus não dá o frio maior que o cobertor, você dá conta sim, pode prosseguir, ele divide a carga, para que o outro avance. E hoje nós, continuando nessa linha de raciocínio, vamos trazer uma mensagem de Bezerra de Menezes, intitulado Caridade, onde ele vai falar aos nossos corações um outro ponto extremamente importante para nós nos tornarmos esses discípulos de Jesus e nos mantermos alimentados em espírito. Então, ele vai dizer nesse texto que a caridade é sempre o traço de união entre o discípulo e o mestre, entre a criatura e o Criador. E nesse processo desse traço de união, ele nos convida a uma reflexão muito importante, porque na nossa convivência diária uns com os outros, quando nós ainda não nos interessamos por esse discipulado e alguém traz uma dificuldade, por exemplo, a dificuldade da desonestidade, que é muito comum no mundo como o nosso de provas e expiações, onde o mal predomina. O discípulo, ante a desonestidade do outro, ele se torna a honestidade para ele.
Então, Bezerra de Menezes vem nos convidar a um entendimento muito profundo, a um entendimento em que ele diz assim, sejamos paz do que sofre em guerra tremenda com as próprias tentações que carrega. Há pessoas que estão em profunda guerra íntima. Há pessoas que não alcançaram a paz, porque a paz é uma questão da consciência, em função dos desajustes que eles trazem. E essas pessoas, esses espíritos, muitas vezes vêm conviver conosco, numa ausência total de paz. Então, Bezerra de Menezes vem nos convidar para que possamos ser a paz daquele que não a possui. Porque quando nós estamos diante de alguém que não tem um valor moral, que nós já adquirimos à custa de muito trabalho e muito empenho da nossa parte, no lugar de nós oferecermos para aquele alguém que não possui aquele valor, nós acusamos, criticamos, nos distanciamos, nos afastamos. E como é esse processo de oferecer para aqueles que estão ao nosso redor aquilo que eles não possuem? Quantos casamentos se desfazem porque o companheiro ou a companheira, quantas relações entre pais e filhos ficam comprometidas, entre amigos, porque alguém manifestou uma característica difícil e que eu alego necessitar de me afastar, porque já tendo aquele valor, não suporto aquela convivência que traz aquela dificuldade. Então, Bezerra de Menezes vem dizer que todas as pessoas que não apresentam os valores que nós já temos e que se aproximam de nós, vêm nos convidar ao exercício de oferecer para elas as nossas conquistas. Para que nesse movimento nós sejamos de verdade discípulos de Jesus. Então, ele vai dizer, sejamos a humildade daquele que olvidou na nossa condição de escravo do Senhor e se acredita dominando, onde foi intimado a ajudar e contribuir. Então, quando nós encontramos com uma pessoa no nível máximo do seu orgulho, que pensa estar no ambiente, dominando a situação e as pessoas sobre o influxo da sua prepotência, do seu orgulho, da sua vaidade, mas que na verdade foi posto ali para ajudar e contribuir, quando estivermos nesta situação, que possamos oferecer para aquele que nos rodeia a humildade que nós já possuímos. Porque se temos olhos de enxergar o egoísmo ou o orgulho do outro, é porque, com certeza, nós já temos valores, embora muitas vezes também temos aquilo que estamos criticando, mas já temos valores para oferecer
para aplacar aquele incêndio que consome as forças mais espetaculares que o espírito traz em si, que não sabendo põe tudo a perder. Então, ser discípulo é, ao enxergar a dificuldade do outro, oferecer com veemência e constância os valores que já possuímos. Porque aí sim, o outro vai ter alguma chance de permanecer por algum tempo aclimatado num ambiente mais saudável e com isso poder receber de influências superiores a desconectar do mal que ele traz dentro dele. Então ele vai dizer: sejamos o companheiro daquele que não sabe ainda entender a significação da palavra amigo. Olha que espetacular. Então, quantos espíritos não conseguem ainda nesta existência ter amigos? De maneira nenhuma. Eu conheço algumas pessoas bem próximas de mim que nesta existência não tiveram nenhum amigo. E por que isso acontece? Em função das características da personalidade que está manifesta naquela existência. Então não adianta nós falarmos, mas você não tem amigos? E não adianta nós estarmos numa posição de evitarmos a presença dessas pessoas em função das dificuldades que elas trazem. Mas o discípulo faz o quê? Torna-se companheiro. Veja bem a palavra que ele usa. Companheiro não é amigo. O que é o companheiro? Eu te acompanho. Você não vai me ver como amigo, porque não tem esse valor ainda. Mas eu te acompanho. Então, se alguém me acompanha daqui até ali, não é meu amigo porque me acompanhou daqui até ali. Mas o fato de nós nos tornarmos companheiros daqueles espíritos que nos auxiliam, podem realmente trazer para nós contextos muito diferentes e nos auxiliar. Então, vamos refletir sobre isso. Amanhã continuamos. Senhor, divino amigo das nossas vidas, irmão maior, mestre amado, não seríamos capazes, Senhor, de expressar tudo o que sentimos nesta hora em relação a Ti, mas podemos expressar a nossa gratidão por estas lições eternas do Seu Evangelho de amor. 1000 vezes obrigado, Senhor, por estes dias em que mergulhamos o nosso pensamento nas Tuas lições de vida eterna, para aprender a sermos amigos dos amigos, companheiros uns dos outros.
nos afinizarmos, Senhor, com a Sua presença, com as emanações divinas do nosso Pai, e com isso trabalharmos em Seu nome. Ampara, Jesus, a nossa família. Ampara, Senhor, a família da terra inteira. Socorre, Senhor, todos os espíritos necessitados, registrados nos nossos cadernos de vibração, registrados nos nossos corações. Que nesta hora abençoada, Jesus, possamos estender as nossas mãos para aqueles que sofrem, que se encontram necessitados de amor, de paz e de equilíbrio. 1000 vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos em Seu nome. E rogamos nesta hora pela nossa nação, pela pátria do Evangelho, Senhor, que o Senhor nos ofertou, para que ainda nesta existência pudéssemos cumprir o que viemos fazer e com isso nos tornarmos Teus discípulos mínimos, Teus mínimos discípulos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.